Bom dia! Bom dia! Bom dia para mais um dia de leitura da nossa leitura diária, que é esse livro, ela tá se achando, da Alexandra Abrantes, esposa do Rodolfo, ex-Raimundos. Vamos lá para mais um dia de leitura, mais um dia que nós vamos conversar e vamos ver o que nós temos para nós hoje, o que Deus vai nos ensinar hoje, tá bom? Então agora nós entramos no capítulo 6, chegamos na metade, né? Porque são 12 capítulos e esse capítulo é sobre a chave, tá ok? Vamos lá. Eu gosto muito de falar, virou a chave que vai abrir alguma coisa. Então, vamos ler. Você tem uma chave perto de você agora? É uma pergunta. Você tem uma chave perto de você agora? Qualquer chave. Pode ser da casa, do carro, da bicicleta, qualquer uma. Eu não tenho agora. Se eu tiver que ir lá pegar, vou ter que tirar aqui o fone. Enquanto escrevo este capítulo, estou com a minha aqui pertinho. Nela está escrito: seja corajosa. Esta é a minha chave para ajudar você a se achar. Então, seja corajosa. Dentro da casa de uma mulher existem muitas portas. Assim como na casa do pai existem muitas moradas. Porém, a chave da sua identidade, da mulher que você nasceu para ser, está na sua mão e tem o seu nome escrito nela. Com ela, você definitivamente achará o que está procurando. A mulher que você nasceu para ser não está nas coisas, no marido, namorado ou na sua profissão. Não. Essa mulher não está fora, ela está dentro de você. Jesus sempre nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. Que muitos diriam que o reino está à direita ou à esquerda, nas coisas, nas obras, e que isso não é verdade. O reino está relacionado ao ser. Quando perguntaram para Jesus o que deveriam fazer para entrar no reino, ele respondeu, dizendo que não tinha nada a ver com fazer, e sim com ser uma nova pessoa. É por isso que eu falo muito sobre ser para ter. Primeiro nós somos a pessoa. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, porque nós temos um processo para passar. Porque para ter alguma coisa, a gente primeiro precisa ser aquela pessoa. Eu nunca me esqueço um dia que a minha filha, a Sofia, ela pediu que ela queria fazer balé. Aí eu disse pra ela que que nós iríamos ver. E o que ela fez? Aí ela foi no quarto, pegou uma roupa de balé que ela tinha do tempo que ela tava fazendo balé, que ela tinha parado, que ela não queria mais. E ela colocou a roupa e colocou na televisão umas aulas de balé e começou a fazer aquelas aulas. E eu achei muito engraçado, eu fiquei pensando, olhei pra ela, né, e fiquei pensando assim, ela poderia ter feito aquelas aulas ali com a roupa que ela tava, ela não precisava ter trocado de roupa. Mas olha como a criança tem o instinto verdadeiro, ou seja, ela se vestiu daquilo que ela queria ser. Ou seja, nós também temos que nos vestir daquilo que nós queremos ser. Nos vestir daquilo que você quer ter. Eu quero ser uma advogada. Veja como uma advogada se porta, veja como ela vive, o que ela faz, qual é a rotina dela, para que você possa se tornar aquela pessoa e então você ter aquele cargo, né? Você vai ter o cargo, mas para isso você precisa ser. Por isso também é muito importante as afirmações. Falei ainda ontem sobre o eu sou, né? Fale isso. Eu sou. O que você é? O que você é? Você é o quê? Abençoada? Você é próspera? O que você está precisando na sua vida? Deixa eu pensar assim.
Eu quero que meus filhos, eu tô com problema com meus filhos, eu quero que meus filhos sejam melhores. Eu sou, o que você é? Eu sou uma mãe exemplar. Eu sou uma mãe dedicada, eu sou uma mãe sábia, eu sou uma mãe inteligente. É isso que você vai se afirmar. Porque quem tem que mudar não são os teus filhos, é você. Sendo a mãe exemplar, o que vai acontecer? Você vai conseguir ter sabedoria, né, o suficiente para instruir e direcionar os teus filhos. Ah, eu quero um relacionamento melhor com meu esposo. O que você é, então? Eu sou uma esposa abençoada. Eu sou uma esposa amorosa. O que você quer do seu? Ah, ele não é carinhoso. Eu sou uma esposa carinhosa. Aí você já agradece depois. E agradeço a Deus pelo meu esposo carinhoso que eu tenho. É isso que é a oração que Jesus falava, né? Orar com o coração agradecido, crendo que já recebeu. Ou seja, porque tudo já está pronto. Tudo já está nas regiões celestes. A gente só tem que tomar posse das coisas. Porque elas já existem e elas já estão prontas para nós. É isso que é a mentalidade de quem já agradece, crendo que já recebeu. Vamos lá, então. Tudo que você precisa está dentro de você. Olha só. Essa pessoa que você nasceu para ser já existe aí dentro. Talvez você não tenha percebido, ou quem sabe, tenha se perdido dentro de si mesma. Você vai lembrar, talvez, que em um dos vídeos eu comentei sobre isso. Nós nascemos um ser perfeito. Esse ser perfeito habita dentro de nós. Esse ser perfeito está ofuscado pelo quê? Pelas nossas crenças, pelo nosso negativismo, pela nossa baixa vibração. O que acontece? Essa pessoa está dentro. Ela está querendo despontar, ela está querendo sair para fora. E como? E essa pessoa perfeita, ela já vive a vida perfeita. Ela já tem a vida perfeita que você quer. É por isso os nossos desejos, porque essa pessoa perfeita está colocando assim, eu quero isso, eu desejo isso, eu estou vivendo isso, vamos viver isso. Ela está te convidando para viver essa vida extraordinária que ela já vive, que ela já está vivenciando. É meio complicado porque os ensinamentos são poucos que falam sobre isso, são poucos. Eu tive que me aprofundar e, por incrível que pareça, entender a física para poder entender esse tipo de coisa, porque isso é física. Quando eu pensava, como eu falei ontem, sobre ir até o passado, resolver uma questão e voltar a viver o presente normalmente, você vai lá no passado, tem uma situação que você agiu de uma maneira que você não queria ter agido, você vai lá, age da maneira como você queria e volta. Eu achava que isso era psicologia, né? Isso é física. Isso é física. Teria que ter muito tempo para mim poder explicar de onde a física se encaixa nisso, mas é física pura. Então, essa questão que temos um ser espiritual vivendo a vida perfeita dentro de você. Você só precisa conversar consigo mesma, com esse ser perfeito que habita dentro de você. Quer saber como podemos nos perder dentro de nós mesmas? Quando nos comparamos com outras pessoas, quando invejamos, quando estamos sempre insatisfeitas, quando nos sentimos rejeitadas. Isso aqui é um sentimento assim, bem fácil, né? Hoje em dia, ainda mais rede social, né? Rede social, a gente tá ali passando o dedo ali, tá comparando. A gente não está observando a vida das pessoas e muitas vezes só passando o tempo, não. Mas a gente começa a nos comparar, né? Mas eu não consegui. Mas eu não tenho, né? Então, nós passamos o que? A comparar. Péssimo, né? Porque você tá te menosprezando, né? Tá menosprezando o que você tem e quem você é. Invejar. Quando a gente inveja, às vezes, a gente deseja até que o outro não tenha. Porque eu não consigo, então tu também não vai conseguir. E insatisfeitos e nos sentimos, então, rejeitados. Rejeitados por quem? Por nós mesmos, né?
por nós mesmos. Até eu te convido para a gente rejeitar esses sentimentos agora, que são sentimentos bem horríveis. Te convido a fechar os olhos agora. Senhor, limpa no nosso coração todo o desejo de comparação, de inveja, todo o desejo, Pai, de nos compararmos com outras pessoas. Limpa esses sentimentos. Limpa esses sentimentos, porque nós nascemos para ser abençoadas, únicas. Nós somos fortes, corajosas. Nós somos poder, nós somos o amor, nós somos a alegria e a gratidão. Assim é o que nós somos, em nome de Jesus. Vamos lá. Existe uma porta que está entre você e a mulher que você nasceu para ser. E você precisa passar por ela. Essa porta é Jesus. Ele mesmo se denominou como a porta. E ainda disse algo que leio assim: as minhas filhas passam por essa porta e encontram provisão, amor e aconchego. Na passagem original, ele se refere às ovelhas, que passam por ele e encontram pastagem. Mas nós somos essas ovelhas, somos as filhas amadas de Deus. Então, quando você passa pela porta, que é Jesus, você encontra o quê? Provisão, amor e aconchego. Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que a minha identidade, a mulher que eu nasci para ser, era o que as pessoas achavam de mim. Quantos anos da minha vida eu perdi por dar ouvidos ao que os outros, aos outros, que estavam sempre querendo me regular, dizer o que eu podia ou não fazer. Era sempre as mesmas conversas. Alexandra, você não pode ser assim. Você não pode rir dessa forma. Você não pode se vestir assim. Você não pode falar tanto. Precisa se comportar. Isso foi me deixando triste, apagando cada vez mais a minha identidade. Isso acontece muito, né? Nós somos criados para ser modelados conforme o mundo nos diz que nós temos que ser. E isso é uma mentira, né? É uma mentira, infelizmente, porque não existem padrões. Não existem padrões. Como você se veste, como você quer ser, como você é único, né? Qual seria, se nós fôssemos modelar a pessoa perfeita segundo a visão de Deus? Seríamos até injusto, né, fazer isso, né? Como é que nós faríamos? Como é que nós iríamos imaginar essa pessoa? Quais seriam os comportamentos dela? Ah, Jesus. Sim, Jesus. Mas nós temos essa liberdade, né, de ser, né? Nós temos a liberdade de ser baseado, sem ferir, né? Sem ferir outras pessoas, sem machucar, sem violar, né, os direitos da outra pessoa. Você tem o direito de ser quem você quer ser, né? Eu estava sempre tentando agradar os outros, ser aceita, me encaixar, achando que isso era melhor, que era o melhor, que só assim eu conseguiria me enquadrar no mundo. Né, a gente tenta, né? E é ruim porque a gente faz força, né? Eu aprendi que tudo que a gente faz força não tá legal, não tá certo. Porque quando a gente age conforme, quando a gente, como é que eu vou usar a palavra? Quando a gente se alinha com Deus, fica alinhado, né, com Deus, a coisa flui. O fardo fica leve. Então você não precisa mais fazer força para que as coisas aconteçam, nem mesmo para ser. Imagina a gente ter que fazer força para ser uma pessoa. Você começa a forçar para ser outra pessoa. O que acontece? Você não está sendo você. E quando você é você, a coisa fica leve, né? Você ri, você brinca, você se solta, você é quem você nasceu para ser. E já viu quando a gente às vezes está num ambiente que a gente tem que estar se controlando, que a gente tem que manter as aparências, como é ruim, né? A gente tá travando, né? Então, quando a gente se solta e é quem a gente quer ser mesmo, quem a gente nasceu para ser, a coisa flui. As oportunidades aparecem, as bênçãos chegam até nós. Vamos lá.
Onde é que eu parei? Daqui. Até que eu vivi um dos momentos mais lindos da minha vida, né? Que ela tava falando que tinha que se enquadrar, né? Fui a uma conferência. E lá o Senhor usou um profeta para falar comigo. Deus lhe havia dado uma visão sobre mim. Ele olhou bem nos meus olhos e disse: Olha, eu te vejo criança. Você estava sempre falando muito e se metendo em problemas. Na hora que eu tive dúvidas de que realmente ele estava falando de mim, sempre falei demais. Na hora eu tive dúvida de que ele estava falando de mim. Ela duvidou. Sempre falei demais e por isso arrumava bastante encrenca. Ele continuou: Mas eu quero te dizer que Deus aceita o que o homem rejeita. Naquele momento, ouvir essas palavras me tirou de uma prisão. A vida toda me senti rejeitada pelos colegas, professores e até por familiares. Eu tentava sempre passar uma imagem de boazinha para que as pessoas gostassem de mim, para me sentir aceita. Olha que situação, né? Quem nunca passou por isso? Eu já passei por isso. Acho que todo mundo, né? Todo mundo já passou. Principalmente pessoas que têm, no caso, baixa estima, né? Você tenta se tornar um ser, uma pessoa que vai se encaixar num grupo que você quer se encaixar. E é muito triste isso, porque quando a gente olha para trás, quando a gente entende isso, às vezes a gente já tá na vida adulta, né? A gente tá na vida adulta e já perdeu, né? A juventude já passou, a infância já passou, você já perdeu tudo aquilo, né? Que eu digo que é uma idade assim tão incrível, né? Que é a juventude, a adolescência, perdendo tempo com coisas tão pequenas, né? Tão pequenas. Às vezes eu comentava assim que eu achava que nós, seres humanos, deveríamos nascer de trás para frente. Nascermos velhos e diminuindo até chegar a bebê e então partir de novo, entrando para dentro da mãe. Porque o que a gente aprende depois, assim, se a gente soubesse, né, a gente teria feito muitas coisas diferentes, né? Eu tive essa ideia quando eu fui mãe. Porque quando eu fui mãe, eu me arrependi. Eu acho que todo mundo passa por isso. Eu me arrependi de todas as coisas que eu fazia pra minha mãe. Eu me arrependi das desobediências. Quando a minha filha não queria botar um casaco, eu lembrava de que quando eu não queria botar um casaco. Aí eu me arrependi, poxa, por que eu fiz isso com a minha mãe? Então eu pensava, por que a gente não é primeiro mãe, depois filha, né? A gente faria tantas coisas melhores, né? Mas Deus sabe por quê, né? É um processo que nós temos que passar, é um aprendizado, né? E hoje, quando eu fiz 40 anos, eu passei por um baque, assim, foi bem complicado. E eu lendo o livro Quem Pensa Enriquece, né? Tem uma parte que ele fala sobre isso, né? Sobre o medo de envelhecer, né? E ele fala que a idade dos 40 aos 60 anos, diz que toda a vida do ser humano é a melhor fase. Porque é a fase em que nós amadurecemos muito e nós nos tornamos muito melhores. A maioria das pessoas, elas deram seus saltos na vida, foi nessa idade. Então isso fez com que eu olhasse diferente, né? Olhei diferente para essa fase da vida. E também quando eu passei por esse processo de ver tudo que eu havia perdido, né? Que nem isso aqui que ela tá falando, eu já passei por esse momento também de relembrar coisas, saber que eu estava agindo errado, que eu poderia ter me valorizado mais, que eu poderia ter me dado o valor, que eu não precisava ter me humilhado para ter amizades, para ser reconhecida. Então a gente passa pelo momento que eu acho que é catarse, que é você colocar tudo para fora, que é você realmente sem deixar esses sentimentos virem, e quando você chora, quando você desaba, assim, você começa a colocar para fora. E isso é um processo importante, é muito importante, que é o momento de você deixa vir o sentimento, deixa vir o remorso, deixa vir, sentiu, pronto, levanta, mas depois levanta a cabeça e vamos de novo. Levanta a cabeça, não adianta
vir o sentimento, se abalar e entrar numa depressão. Não, o sentimento vem. Eu perdi tanto tempo na minha vida. Olha o que eu fiz com a minha vida. Olha só, eu cheguei até aqui fazendo tantas coisas erradas. Pronto, chora, esperneia, fala com Deus, fica no teu cantinho, vai pra cama, faz lá, chora bastante. Depois, chorou, passou a catarse que a gente diz, né? Que é colocar para fora os sentimentos. Levanta a cabeça e vamos de novo, porque senão daqui a tempo tu vai estar colhendo de novo mais consequências de coisas que você vai olhar assim, por que eu fui cair numa depressão? Por causa disso. Então, viveu o momento, levanta a cabeça e vamos de novo. Deixa eu ler só mais esse pedacinho aqui, que é bem pequenininho, e vamos deixar o outro que é maior para depois. A minha identidade é o que Deus colocou dentro de mim, desde o ventre da minha mãe. Só que nem todo mundo vai gostar de você. E acredite, em mim está tudo bem. Jesus foi perfeito e mesmo assim nem todos gostaram dele. Pelo contrário, o crucificaram em uma cruz. Bem-vinda ao clube. É assim. Quem disse que a gente precisa, né, agradar a todos? Por quê? Porque existem milhares e milhares de personalidades. Existem milhares e milhares de tipos de pessoas, de gosto. Hoje em dia, as redes sociais, elas ditam o que é certo e errado. Evitem o máximo possível ficar navegando na internet, redes sociais. Se você não quer se tornar um molde do que o mundo diz que tem que ser. Começar a ficar muito em rede social, você está sendo moldado. Você está sendo mais ou menos manipulado a ser um tipo de pessoa, um modelo de pessoa que eles querem criar. As mulheres tudo como uma boneca, as mulheres tudo perfeitas poxa, qual de nós, né? Que existem quantos tipos de corpo, de cabelo, de rosto, e como que nós vamos padronizar como perfeito, né? E isso se torna injusto, né? Nós nos tornamos injustas com nós mesmos, querendo atingir aquele padrão que às vezes para alguns grupos é impossível, né? Então, a melhor forma é evitar o máximo de redes sociais, principalmente talvez agora se você está fazendo essa caminhada, né? Essa leitura comigo assim como um processo, talvez, de mudança, né? Entenda que quanto mais você se esforçar para que isso comece a acontecer na sua vida, mais rápido será o processo. Então, se talvez você está fazendo essa caminhada como um objetivo de mudança, evite as redes sociais. Vamos lá? Vamos para uma dica de hoje? A dica de hoje que eu digo é coloque tempo, você sabe o seu celular? Com certeza, quase todos hoje têm. O meu se chama Bem-Estar. No de você deve ter algum nome ali, que é você colocar tempo que você quer ficar em cada um dos seus aplicativos. Eu uso isso e é muito bom. Ele simplesmente fecha o aplicativo quando bate aquele tempo ali. Você pode colocar meia hora, 1 hora. Talvez você fique, vamos dizer que você fique 6 horas. Você foi ali, né, que tem, né, hoje dá pra ver, né. Você fique 6 horas no Instagram, tá? Vou dar um exemplo, bem bobo. Então não faça de supetão, porque às vezes o que acontece, você está, vamos lá, o que você recebe de recompensa na hora, vendo uma rede social, isso causa uma sensação de prazer, que a gente chama de que é a endorfina, né? Vem aquele sentimento rápido de prazer, coisa que nós deveríamos sentir, por exemplo, assim, ó, quando você vai você cria um projeto e você elabora ele. Então, esse sentimento você vai ter só lá no final. Então, por isso que a gente às vezes se sabota, porque criar um projeto, ficar desenhando e esperando vai demorar muito para vir esse sentimento de prazer. E esse sentimento de prazer nós temos imediato vendo uma rede social, porque você está ali e está sentindo prazer de estar olhando aquilo. É como se você sente como se estivesse vivendo aquilo. Então, o que acontece? Se você tirar isso muito rápido,
o seu corpo vai gritar pedindo por isso. Ele vai gritar pedindo, eu quero, eu quero, eu quero, como se fosse assim, realmente um vício de uma droga. Então, o que que você vai fazer? Vai tirando aos poucos. Se você fica 6 horas no Instagram, diminua, coloca 5. Um pouquinho, ó, tá tranquilo, sobrou, bota 4, 3, 2, até que fique um tempo mínimo possível, porque realmente não faz bem nenhum para nós ficarmos olhando tanto a vida dos outros, porque nós temos tantas coisas para se preocupar com a nossa vida, né? A nossa vida tem tantos detalhes que a gente tem que cuidar, que a gente tem que observar, e a gente cuidar a vida dos outros não vai nos levar a nada, né? Somente a causar, né? Inveja, comparação, né? Sentimento de invalidez, né? A gente se sente inválido porque tu olha, tá todo mundo alcançando, todo mundo prosperando, e talvez, né, se você está numa situação mais delicada, você não está. E todo mundo, né, tem, né, um espinho na carne, né? Todo mundo tem. Então, talvez, o que mais vai aparecer para você é esse espinho na carne. O que mais vai aparecer são pessoas prosperando naquilo que é o seu espinho na carne. Tá ok? Então, por hoje seria isso. Então, faça isso, coloque tempo nas suas redes sociais. Viva mais com você mesma. Passe mais tempo com você. Viva, curta você. Faça alguma coisa. Lave uma louça e olhe você lavando a louça. Perceba que você está vivendo naquele momento aquilo ali. Caminhe na rua observando as coisas, observando todo o andar das pessoas, observe as pessoas caminhando. Se vai estar varrendo uma casa, observe, olha só, varra, olhando, observando, viva esse momento, você vai ver o quanto isso é interessante. Se você conseguir fazer isso, focar em você naquele momento, você vai ver o quanto Deus vai começar a falar com você, tá ok? Então, eu desejo um ótimo dia para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!